As vinculações. As vinculações também é muito importante nós definirmos ela de forma correta, porque vai mudar completamente as distribuições aqui dos esforços. Então nós temos dois tipos de apoio a ser considerado: os apoios rotulados, também chamado de simplesmente apoiado ou apoio simples, e nós temos o engaste perfeito. Isso que nada muda da forma que a gente já sabe o comportamento destes elementos. O simplesmente apoiado ou rotulado, ele é um tipo de apoio em que é permitido aí a rotação, né? Então, se eu aplicar um carregamento na laje, né, aqui essa laje ela vai rotacionar juntamente com o seu apoio, permitindo essa angulação θ aqui de rotação, ok? Quando que eu vou encontrar esse tipo de laje? Nas bordas das nossas estruturas, né, onde eu não tenho continuidade, né, das lajes, e também em situações onde não é admitido a continuidade entre lajes vizinhas, né? Então, mais daqui para frente, neste exemplo aqui, eu vou explicar certinho como que nós definimos aqui essas vinculações. Para eu considerar uma laje engastada em uma viga, eu vou ter essa situação aqui, né? Para ela ser considerada como engastada, eu não posso ter a rotação no apoio. Então, quando que eu vou ter essa situação? Quando eu tiver em uma viga de borda com grande rigidez, né? Então a largura da minha viga de apoio ela for de grandes dimensões, de forma que ela impeça essa rotação inicial que aconteceria se ela tivesse uma pequena rigidez, como é o caso aqui de cima. Quando ela tem uma largura bem grande, ela tem essa capacidade aqui de impedir essa rotação. Então, neste caso aqui, talvez seja mais conveniente nós considerarmos que a laje ela é engastada do que rotulada, ok? Também nós fazemos uma consideração de engastamento quando eu tenho continuidade de uma laje com a sua laje vizinha. Então aqui para exemplificar essa situação foi dado aqui esse plano, né, de vigas e lajes, sendo os azuis aqui definido como as vigas, e está discriminando aqui as características principais aqui da nossa laje. Então a laje 1 tem a espessura H1, a laje 2 H2, a 3 H3 e a 4 H4, certo? As duas espessuras aqui, ó, da laje 1 com a laje 2, elas têm basicamente a mesma espessura definida aqui por essa representação aqui. A H2 é aproximadamente igual a H1, ok? Nós definimos que uma laje ela tem continuidade com as lajes vizinhas dessa situação aqui, ó. Cai exatamente nesse desenho. Essa laje aqui, ó, ela tem uma continuidade, a armadura dela aqui, ela pode continuar de um lado para o outro, certo? Eu tenho continuidade de deslocamento de uma laje para outra, certo? Então, nesse tipo de laje, quando eu tenho uma lajes vizinhas, eu posso considerar aqui, quando as duas espessuras são aproximadamente iguais, que eu tenho essa continuidade. Então, eu vou dizer que essa laje L2, ela pode estar engastada nessa viga aqui, por ter uma continuidade com a laje vizinha, que seria a laje L1. Agora, tem algumas situações particulares, né? No caso, quando eu tenho uma laje com espessuras muito diferentes, no caso aqui a L2 com a L4, a minha espessura 2 ela é muito maior do que a espessura 4, conforme ela foi pré-dimensionada e está apresentada por essa definição aqui. Então, esse caso é basicamente o seguinte: aí eu tenho a minha viga, eu tenho uma laje com uma pequena espessura e a minha laje vizinha aqui, ela tem uma grande espessura, no caso, certo? Então eu não posso considerar que essa laje de grande espessura ela está engastada nessa outra, porque eu não vou ter o engastamento necessário, né, o travamento necessário para impedir a rotação aqui neste ponto. Já eu posso fazer a consideração do engastamento da laje mais esbelta com a laje mais rígida, certo? Então aqui essa representação da ligação da laje L2 com a laje L4, ela fica com essa definição aqui, ó. A laje 2, ela vai ser simplesmente apoiada nessa interface aqui com a laje 4, porque a espessura da laje 2 é muito maior do que a laje 4.
E aqui a laje 2 ela vai ser considerada engastada com a laje 1 porque elas são da mesma espessura e eu tenho continuidade aqui de uma laje com a outra. Ok? Então percebam a diferença dessa continuidade aqui, dessa interface da laje 1 com a laje 2 e da interface da laje 2 com a laje 4. São coisas diferentes. Né? E aqui está a representação das vinculações aqui que foi apresentada. Quando eu falo que a laje ela não tem continuidade, seria este caso aqui ó, de vigas de borda. Né? Então eu não tenho nenhuma laje vizinha aqui para cima da laje 1, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Então a laje ela não tem continuidade nesse sentido, nem nesse sentido aqui, nessas vigas de borda. Certo? Então neste caso eu não considero como se fosse engaste nessas vigas aqui. Eu considero de forma simplificada como se fosse apoios rotulados, apoiados de forma simples. Eu só vou considerar engastada aqui essas vigas de borda se eu cair nessa situação, né, onde eu tenho uma viga de grande rigidez. Aí nessa situação, que se a minha viga de borda for de grande rigidez, eu posso considerar que a laje ela vai ser engastada. Outra situação onde eu não tenho a continuidade aqui entre as duas lajes é quando eu tenho uma laje rebaixada. Né? Então vamos supor que eu tenho essa laje 2 e a laje 3 está num nível inferior. Então eu tenho aqui a minha viga, eu tenho a minha laje 2 e por algum motivo a minha laje 3 está definida lá embaixo ou aqui no meio, certo? Então essa aqui é a minha viga, essa aqui é a laje 2, essa aqui é a laje 3. Então elas estão em níveis diferentes, certo? Então eu não tenho continuidade aqui também de uma laje com a outra. E nesse caso eu considero nessa ligação aqui como se fosse uma ligação simplesmente apoiada nesse sentido. Ok? Então são aqui algumas considerações que são feitas para a gente definir as vinculações. Como que a gente vai representar os apoios? Nós vamos isolar cada laje, certo? No caso aqui foi escolhida a laje 4 para representar, né? Então foi isolada ela aqui. E eu vou considerar as faces engastadas com essa representação, as faces simplesmente apoiadas com essa, e se tiver alguma borda livre, no caso de uma laje sem vigas de apoio, né, eu vou considerar com essa representação. Então aqui como ela está engastada na laje 2, eu vou considerar que nessa face aqui, ó, né, nessa que corresponde a essa ligação aqui de uma laje com a outra, eu vou considerar ela engastada. Por quê? Ela é a mais fina, ela é a laje mais esbelta. Então eu posso fazer essa consideração aqui de engaste nessa interface. Já aqui eu caio naquela situação de vigas de borda, então ela é apoiada. Aqui também é uma viga de borda. E aqui eu não posso admitir a continuidade porque o nível dessa laje 4 está diferente da laje 2. Então eu vou considerar apoiada aqui também. Certo? Então eu tenho linhas contínuas nessas três faces e linhas com essa representação aqui de engastes nessa face superior. Ok? Desse modo, a gente definiu aí como que faz a análise das vinculações para nossas lajes maciças.